Samantha Siqueiros, Isabela Castilho, Stefano Oliver, entre outros. Passados 3 anos desde o fim de Vick RPM, como estão os principais atores e atrizes em termos de aparência e o que fizeram após o fim de Vick RPM nesse período todo? Descubra aqui no Teleruve agora! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no Teleruve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescente! Mas antes da gente partir para conferir como estão os principais atores e atrizes que fizeram parte do elenco principal de Vick RPM e o que fizeram nesses 3 anos após o fim de Vick RPM, estou pedindo para você que está me assistindo pela primeira vez aqui no Teleruve, para que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, bora partir pro nosso vídeo de Vick RPM de hoje, que com certeza está incrível! E pessoal, começamos abrindo a nossa investigação de hoje de como estão os principais integrantes do elenco de Vick RPM e o que fizeram de lá pra cá nesses 3 anos após o fim de Vick RPM, os principais atores e atrizes de Vick RPM com a atriz Angela Rincon, a nossa inesquecível Penny em Vick RPM. Atualmente, pessoal, em termos de aparência, Angela Rincon se encontra dessa forma que vemos aí na tela. Após o fim de Vick RPM, artisticamente a atriz seguiu caminho no mundo da TV e dentro da Nickelodeon também. E logo assim esteve atuando em 2019 em Clube 57, que é também a sua atual ocupação agora nesse ano de 2020. Da Penny de Vick RPM, galera, temos agora paradeiro após o fim da Vick RPM, como está o ator Will Buckley, que foi um dos antagonistas principais em Vick RPM. Nomezinho complicado esse em produção. No caso, que interpretou o Graco de Vick RPM. No que tange a aparência, Will Buckley se encontra dessa maneira nesse ano de 2020. Desde o fim de Vick RPM, o ator seguiu o caminho no mundo da TV também. Esteve atuando em Noches con Planito, Mismatch, Made in Rave e Agonia em 2018, Bolivar, Una Lucha Admirable em 2019 e nesse ano de 2020, atualmente o ator atua em Your Iron Lady. E já que acabamos de ver, galera, agora o paradeiro e como está atualmente o ator que fez o Graco em Vick RPM, nada mais justo que agora vermos o paradeiro e como está o ator que fez o principal rival do Graco em Vick RPM. No caso, agora vamos ver como está aí o paradeiro do ator Saul Lisano, o Turbo em Vick RPM, galera. Com poucas mudanças em 2020, Saul Lisaço em aparência se encontra dessa forma que estamos vendo aí, nesse ano de 2020. Depois de Vick RPM, foi outro que seguiu carreira na TV. E dessa forma esteve atuando em Betty, em Nova York, no ano de 2019, e atualmente, em 2020, o mesmo atua em La Noche. Está confirmado também para atuar já na série Lambs Among Wolves. Agora, pessoal, na nossa investigação de hoje, Vanessa Blandon, a Emily de Vick RPM. Ruiva Vanessa Blandon em aparência se encontra em 2020 dessa maneira aí. Desde o fim de Vick RPM em 2017, a atriz esteve atuando em 2019 em Clube 57, em Decisiones, unos ganam, outros perdem, nesse ano de 2020, pessoal. Por lógica, galera, seguindo com a nossa investigação de hoje, depois de Vanessa Blandon, temos agora como está em aparência nesse ano de 2020 e o que fez após o fim de Vick RPM, o ator Gabriel Tarantini, o Fred de Vick RPM, o namorado da Penny que acabamos de ver anteriormente aqui na nossa investigação no caso. Gabriel Tarantini, o Fred de Vick RPM, o melhor amigo do Maxi e o namorado da Emily, está assim em aparência em 2020. Passados 3 anos desde o fim de Vick RPM, pessoal, o ator seguiu caminhos artísticos no mundo da TV também. Esteve atuando dessa forma em Mi Família Perfeita em 2018, El Barón em 2019 e atualmente em 2020 o ator atua em Decisiones, unos ganam, outros perdem em 2020. E também o mesmo se encontra confirmado para atuar nesse ano de 2020 em Viraos e Tito, Piece of Raven, que se encontram em pré-produção. Dando andamento, pessoal, na nossa investigação de hoje do elenco de Vick RPM, seguimos agora com o ator Andrés Mercado, que interpretou o Matias em Vick
RPM. Andrés Mercado, o Matias de Vick RPM, em aparência está dessa maneira aí em 2020. E na TV, pós o fim de Vick RPM, no intervalo desses 3 anos, Andrés Mercado esteve atuando apenas em Clube 57 da Nickelodeon no ano de 2019, que é a sua atual ocupação também nesse ano de 2020. Do Matias, galera, damos andamento agora com a nossa investigação do elenco de Vick RPM, com ela, que era, no caso, a amiga do Matias em alguns momentos, ou em outras oportunidades, até mais do que amiga do Matias em Vick RPM. No caso, vamos conferir agora o paradeiro e como está a atriz Maria Gabriela de Faria, a Francesca de Vick RPM, pessoal. No quesito aparência, Maria Gabriela de Faria está dessa forma aí nesse ano de 2020. Desde o fim de Vick RPM, galera, nesses 3 anos, Maria Gabriela de Faria esteve atuando em Sitiados e em Quinto Plano em 2018, Notes com Planito, e Deadly Class e Temudes. Atualmente, para atuar em 2020, a atriz se encontra confirmada nos elencos de The Exorcism of Good e Pacífico. A produção é um fato inegável que trabalho é algo que não falta para Maria Gabriela de Faria. Em 3 anos, a atriz esteve atuando em produção pra caramba após o fim de Vick RPM. Isso é fato comprovado. E continuamos, galera, com a nossa investigação de hoje, com a nossa mecânica favorita de Vick RPM. No caso, obviamente que você já deve ter sacado que eu não poderia estar falando nada mais nada menos do que dela, da Roxy de Vick RPM, pessoal. No caso da atriz Isabela Castilho, com 25 anos de idade no momento. Isabela Castilho, em aparência, está dessa forma aí em 2020. Após o fim de Vick RPM, a atriz esteve atuando em Milagros de Navidad em 2017, El Recluso e O Senhor dos Céus e Clube 57 em 2019, que no caso é também a sua última ocupação nesse ano de 2020. Para prosseguirmos, galera, prosseguimos agora com a atriz Scarlett Gruber, a Kira de Vick RPM, a principal vilã feminina de Vick RPM no caso. Em 2020, em termos de aparência, Scarlett Gruber se encontra dessa forma que vemos aí. Na TV, após o fim de Vick RPM em 2017, a atriz esteve atuando em Cinto Miranda de 2017 a 2018, Médicos Linha de Vida de 2019 a 2020 e também em 2020 a mesma atua atualmente em Quererlo Todo e em Império de Mentiras. Da Kira, pessoal, seguimos agora diretamente para o Iker de Vick RPM. No caso, seguimos agora para conferir o paradeiro e como está atualmente, nos dias atuais, o ator Léo Deluglio, que interpretou o Iker em Vick RPM. Atualmente, nesse ano de 2020, pessoal, Léo Deluglio se encontra assim em aparência. Depois do fim de Vick RPM em 2017, o ator esteve atuando em Milagros de Navidad em 2017 e em Imanana Será Outro Dia Melhor e Sem Medo a La Verdad em 2018 e atualmente em 2020 o mesmo atua em Ladônia. Agora, pessoal, continuamos com ele, que era um namorado da Vicky em Vick RPM e também o principal rival dela no mundo das corridas. Seguimos agora com a nossa investigação de hoje com o ator Stefano Oliver, o Maxi de Vick RPM, galera. Atualmente, Stefano Oliver se encontra dessa forma aí que vemos na tela. Após o fim de Vick RPM, o ator está confirmado no elenco da série Esboços, que estreia nesse ano de 2020. E para fechar, galera, obviamente que não poderíamos fechar com ninguém diferente do que com ela, com a atriz Samantha Siqueiro, a Vicky de Vick RPM. Samantha Siqueiros, em aparência, galera, se encontra dessa forma aí, que podemos ver. Após o fim de Vick RPM em 2017, a atriz esteve atuando em Milagros de Navidad em 2017, Sim Miranda e Noites com Planito em 2018 e Senhora Acero e No Te Puedes Esconder em 2019. Samantha Siqueiros, a protagonista de Vick RPM, fecha logo assim a nossa investigação de hoje do elenco de Vick RPM, pessoal. E bom, galera, como pudemos conferir dentro dessa nossa investigação de hoje dos paradeiros e como estão os integrantes do elenco de Vick RPM passados 3 anos desde o fim de Vick RPM, como pudemos perceber, né,
os atores e as atrizes que participaram de Vicky RPM, no que tange a aparência, continuam basicamente que é a mesma coisa. E em 100% aqui, como conferimos no nosso vídeo, todos eles seguindo carreira artística no mundo da TV, no mundo da atuação, crescendo a cada dia, mas felizmente, né? E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no Teleruvie. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E me segue, me stalkeia em tudo quanto é campo. Fiquem todos com Deus, abração e fui!